around smoking weed with my foreign bitch. My window down, I'm riding to my new shit. Wish that was me. My new bitch, got my new bitch. This dude a G. I don't cap off with no J's, they send them hoes for free. What the fuck that mean? Paying for no pussy, fuck them hoes for free. That's a fucking baller. How can I become a baller? I really need to find that shit out. Tudo no esquema? Estou ajustando o foco. Mas ainda temos meia hora. Enquanto isso, deixa eu te contar como eu quase tive infarte nesse último domingo. Manda. Foi no domingo, Denise decidiu do nada me visitar, né? Após 6 meses sem mal me ligar. Mãe, este é meu noivo, Enzo. O quê? Eu nem sabia que você tinha um namorado. Então ela me contou que eles se conheciam há apenas 6 meses e estavam noivos porque... Estou grávida, mãe. Nem pensar, Denise, não gostei dessa ideia. Cancela. Mas, mãe, Eu não quero ser vó. eu acredito que esta é a minha decisão. Nenhuma mulher em sã racionalidade tomaria essa decisão. Como eu já te disse, nossas alternativas marcadas desse longo exame chamado vida, na maioria das vezes não se tratam de escolhas, mas de optar por escolhas que não farão a sociedade se voltar ferozmente contra a gente via bullying social. Aquilo que você sofria na escola para que seu cabelo fosse alisado como está agora, depois que você arrumou um namorado. Um noivo. Eu amo ele, mãe. Não se ama ninguém sem amor próprio. Mas o ponto aqui é que eu não quero ser vó. Mas por que, mãe? Porque eu não quero estender a maternidade. Eu já me aposentei de sacrificar a minha vida por 18 anos em prol de um ser humano. Mas nós vamos cuidar dele. Você vai largar a sua carreira para cuidar dele? Claro que não, mãe. É por isso que Exatamente. Alguém vai ter que cuidar desse ser. Enzo vai me ajudar. Enzo vai largar a carreira dele para cuidar da criança? Não será preciso. Deixaremos ela na creche, depois escolinha. E quem vai cuidar das crianças nessa creche? Homens ou mulheres? Mulheres, claro. Então, de qualquer forma, alguma mulher vai pagar pelo seu capricho de ter filho, não é? E as chances desse rapaz fugir do pouco de obrigação que lhes é cobrada são altas. Segundo as estatísticas contemporâneas e históricas, que não mentem, cedo ou tarde sobrará para mim, ou para alguma vítima, mulher. Nos amamos muito e queremos um filho, mãe. É seu sonho cuidar de um ser humano por 18 anos, Enzo? Sim, senhora, meu sonho. Então, por que não adota uma criança, negra, sem amparo e sem futuro? Eu não curto a ideia de criar uma criança de outro homem. É uma criança negra, abandonada por um humano seu, não? E o tal Ubuntu? Eu sou homem. Preciso espalhar minhas próprias sementes pelo planeta. Leu essa na Bíblia? O que foi? Agora somos árvores? Ah, talvez minha filha agora não passe de um grande campo fértil, que vai gerar seres autótrofos que se alimentem de luz solar. Meu trabalho vai ser só regá-la, durante 18 anos. Eu só quero saber por que isso, Denise. Nos amamos muito e queremos um filho, mãe. Você já disse isso, sem conversas circulares. Queremos um filho biológico para nos unir. Já estão desunidos? Cedo ou tarde terei que ter um filho. Por quê? Porque eu tenho um útero. Úteros são órgãos comuns na natureza. Toda fêmea animal, bem ou mal, tem um. Agora, uma coisa que elas também têm é cérebro. E elas usam bem isso. Principalmente na questão da natalidade. Mesmo não tendo um cérebro tão complexo como o seu, elas sabem racionalizar quando se deve. Fazer o sacrifício de fazer mais bebês para a espécie. Não são os machos que decidem ou controlam isso. São elas, muitas vezes em conjunto. E em caso de carência de recursos ou por motivos extras, elas até abortam o processo de gestação. Agora, você alega ter um útero, mas sei que também tem um cérebro. O único racional, dizem os biólogos, né? Então me diga, que tal usar o cérebro e racionalizar suas ações? Honre sua natureza de pensar racionalmente. É racional parir só por parir? Ou porque se está apaixonada? Que salto lógico é esse de entre amar um cara que você mal conhece e trazer uma criança ao mundo? E o mais importante, no mundo superpovoado, rumo a 15 bilhões de pessoas, com recursos naturais se esgotando, ou você é daquelas que fazem piada disso? Depois de tanto esforço, minha filha é uma analfabeta científica? Com poucos recursos, conflitos humanos se intensificam. E o aumento de conflitos, divisão e com divisão... Dominação. Exatamente, ou seja, um sacrifício desnecessário para você que se verá presa a uma criança por mais de 18 anos. E para a humanidade, que só tem se superpovoado para gerar mão de obra barata, quando não escrava. Já se perguntou como fica o meio ambiente, saturado de lixo?
Você tem ideia de quantas toneladas de lixo um indivíduo consome ao longo da vida? 23 mil quilos por pessoa. Multiplique isso por 2 bilhões. Temos quase 50 trilhões de quilos de lixo, a maioria ou comida desperdiçada ou poluentes. Você poderia se manter livre justamente para fazer a diferença. Mas vai ser mais uma mulher anulando sua vida e sua juventude com zero de necessidade. Mãe, eu cresci ouvindo a senhora dizendo, mas eu e o Enzo nos amamos. E o nosso amor é a coisa mais importante do mundo. Se há crianças passando fome, no futuro não haverá água para todos, isso não é problema nosso. Aliás, os cientistas estão dando um jeito nisso e lutando por todos nós. Mãe, calma, a gente estava brincando. Brincando? Sim, só uma brincadeira. Estão dizendo que quase me matou por brincadeira? Ai, mãe, desculpa mesmo. Eu não queria te fazer mal, mas eu e o Enzo somos só amigos. Claro que eu não estou grávida e nem pretendo ter filhos. Então, cadê seu cabelo afro? Este não é meu cabelo. Foi só para dar mais veracidade ao lance do namoro. Aliás, deixa eu tirar logo esse treco do pé porque eu não sou mesmo obrigada. Puxa, dona Vi, foi mal aí. Acho que eu e a Nise exageramos na brincadeira. Na verdade, eu realmente penso em adotar uma criança um dia. Junto com meu namorado. Uau! Que menina arteira essa sua. E aí? E daí que comemos, e o Enzo se mostrou um rapaz adorável. Ele é a colega de classe da Denise, que faz engenharia. Mas a danada me pregou outra peça. Foi aí que eu decidi largar a engenharia para fazer licenciatura, mãe. Quero ser professora. O quê? Esses jovens são mesmo assim, Vi. Sorte dela que tem uma mãe como você, que a conscientiza desde pequena. Ela é adotada, não é? É. De qualquer forma, sempre sobra para uma mulher cuidar de uma criança abandonada pelo pai. Mas ficou aquela curiosidade. Você disse no outro dia que a maternidade compulsória sustenta o capitalismo? Explica melhor. As mulheres perderam o direito ao controle da reprodução humana. Homens têm esse controle por elas, o que as tornam meios de produção, sem autonomia sobre o próprio corpo ou vida. Útero é, na verdade, a única coisa que nos livrou da extinção, pois a misoginia nos mata desde sempre. Bem, se você for reparar, é a única coisa que os homens não incentivam as mulheres a fazer, não ter filhos. Ao longo da história, sede fecundos e tornai-vos muitos, foi altamente incentivado. E pelos governos mais tiranos. Acontece que a maternidade é o ápice da escravidão feminina, que garante mulheres limitadas e domesticadas, fora da vida política. Bem, acontece que os conflitos humanos se intensificam mais com o crescimento desenfreado da população, pois os recursos como alimentos e água, por exemplo, ficam limitados. E dessa limitação de recursos, o desespero populacional cresce, pois isso se chama pobreza, certo? A pobreza gera o desespero e o medo. Nós, mulheres, somos dessa forma máquinas de gerar mão de obra, desesperada e barata. Grandes massas de pessoas são convenientes para os mais ricos, pois é de lá que eles tiram seus escravos e empregados. O capitalismo ficaria muito fraco com uma população humana controlada, pois a economia é sobre escassez de recurso, nunca abundância. Em todas as espécies, são as fêmeas que decidem quando se faz necessário nascer mais ou não bebês. Só nessa, curiosamente, esse controle é feito por homens. E, curiosamente, estamos indo rumo ao colapso. Be afraid of the lame.